Bom dia, tudo bem? Eu tô fazendo esse vídeo para você que quer mais informações sobre o atendimento de psicogenealogia. Quer seja o atendimento de consulta, quer seja um atendimento, uma orientação do atendimento pós-formação. Então, para você entender como funciona a dinâmica da aplicação da psicogenealogia. A psicogenealogia ela é considerada uma ferramenta. Por ser uma ferramenta, você pode aplicar em várias áreas de atuação. Quer seja você advogado para resolver os seus conflitos, os conflitos dos seus clientes, para que você possa elaborar um acordo de sócios, uma sucessão empresarial, você pode aplicar então a psicogenealogia, porque ela é uma ferramenta que vai te trazer um aporte muito importante de como as famílias funcionam. Normas familiares, quem está vinculado a quem, quais são os padrões de relacionamento, quais são os mandatos inconscientes e por aí vai. Você vai poder aplicar também como terapeuta. Independente da tua área de atuação, a psicogenealogia se encaixa perfeitamente. Por quê? É como se você, se fosse médico, fizesse uma anamnese do teu paciente, que nós chamamos de cliente, não paciente, porque paciente é aquele que espera. Nosso cliente, então, na verdade, ele está numa condição de igualdade conosco. O psicogenealogista, ele apenas acompanha o cliente para que ele faça uma tomada de consciência. E nós, então, psicogenealogistas, trabalhamos com a análise da árvore genealógica daquela pessoa, para que ela possa, então, também compreender o que ela veio fazer na família, quais são os mandatos, o que o nome dela carrega como função no sistema, quais são os ciclos de repetição, quais são as lealdades inconscientes, quais são os mandatos que ela está exercendo ou que ela recebeu para assumir, né, e executar, que eventualmente algum antepassado não conseguiu realizar, quais são e quais foram os duelos bloqueados. Então, tudo isso nós analisamos sob a ótica da psicogenealogia. Se você for profissional da área de educação, é uma ferramenta incrível para que você possa aplicar na sala de aula, para os professores, entendendo que cada ser humano é um universo e que muitas vezes, ao invés de diagnosticar um déficit de atenção, um TDAH, esta criança está olhando para um outro tópico, para um outro ponto da árvore genealógica. Então, antes da gente julgar, né? Da gente diagnosticar uma determinada situação, a gente poderia verificar o que esta criança está demonstrando e oferecer, então, como um aporte, né, para o profissional da área, quer seja psicólogo, psicoterapeuta, psiquiatra, uma análise do transgeracional, ferramenta essa que nós capacitamos na formação a utilizar. Se você é um gestor de empresas e você quer usar a psicogenealogia como uma ferramenta de gestão, perfeito. O seu RH vai ter uma capacitação para entender as relações das pessoas, porque muitas vezes temos aí conflitos interrelacionais e não entendemos as causas destes conflitos. A partir do momento que cada indivíduo olha para si, compreende as suas programações inconscientes, entende por que existe um conflito em relação a uma determinada pessoa ou a uma determinada figura dentro da empresa e que muitas vezes está atrelada à sua história pessoal. Muito bem, então o atendimento de psicogenealogia ele funciona assim. Nosso cliente vem carregando uma gama de informações da árvore genealógica, porque nós, então, somos psicogenealogistas, analisamos árvores genealógicas. Para isso, a gente precisa de algumas informações que vamos solicitar, dependendo do terapeuta. Eu mesma, né, Letícia, solicito através de um questionário que eu mando e que a pessoa vai preenchendo. Então, eu peço nomes, quem deu o seu nome, porque por trás disso nós vamos analisar quem é que delegou para você a sua função no sistema, o que o teu nome tem por trás dele que fala da tua função, as datas, né? Datas de nascimento, datas de morte,
datas de eventuais acidentes. Então, tudo vai depender do motivo de consulta, porque para que a gente possa fazer uma análise da árvore, nós precisamos de um motivo de consulta que vai nortear este olhar, né? Cada atendimento pode ter um motivo de consulta diferente, o cliente leva para sua casa a sua árvore genealógica montada por ele mesmo, né? Bem, então a partir destes dados, nós vamos construindo com o cliente, interpretando as dinâmicas relacionais, certo? A partir do momento que o cliente tem uma tomada de consciência, né? Porque a emoção transcreve o conflito, muitas vezes um biochoque. Então, se você recebeu, por exemplo, uma notícia traumática, um acidente de um filho, falecimento de um membro do sistema, uma notícia de câncer, enfim, que você perdeu um emprego, que o seu esposo, sua esposa vai separar de você. Então, toda notícia, toda informação, toda vivência tida de forma emocional, com carga emocional, ela vai transcrever epigeneticamente em você uma informação que vai reverberar no biológico, certo? Então, muitas vezes o nosso sintoma, a nossa enfermidade, ela aparece, mas como uma oportunidade para você olhar para aquela emoção que está lá bem no fundinho do peito, né? Incomodando o teu ser humano integral, tirando o teu sono, se manifestando como uma herpes, como alguma enfermidade ou com algum sintoma e que você não entende de onde vem. Então, quando a gente vai caminhando pela árvore genealógica, a gente vai buscando os conflitos programantes. Por quê? Porque quando você encontra o programante, você consegue desbloquear, né? E no direito a gente diz que o acessório segue o principal, é mais ou menos isso. Se você tiver um processo principal e depois você tiver uma ação indenizatória agregada ao principal e você fizer acordo no principal, o acessório cai, né? A gente diz que o acessório segue o principal. Eu gosto de usar essa dinâmica porque na terapia funciona assim. Se você encontra a causa principal, você desbloqueia o acessório, que é a enfermidade, que é o distúrbio psíquico, são os ciclos de repetição que você vivencia, né? E muitas vezes o conflito programante está no transgeracional. Por isso, falei no vídeo anterior, nós temos então um estudo sistematizado pelo professor Lau na psicogenealogia evolutiva, do olhar dos 3 livros, que são transgeracional, quais são as informações vividas e vivenciadas pelos teus membros do sistema familiar, projeto sentido gestacional, então, o que você viveu no período pré-concepção, concepção, gestação, parto e vivência até os teus 7 anos, e dos 7 anos em diante, né? Dos 7 anos em diante, então, seria o terceiro tópico de análise, que são as suas vivências, certo? Então, a forma de atendimento vai depender muito de cada terapeuta, porque, como eu disse antes, a psicogenealogia é uma ferramenta adaptável a cada corrente. Então, se você é constelador, você pode usar a psicogenealogia como uma ferramenta de análise prévia, né, da situação fática do cliente e levar para a constelação o assunto específico. Se você é terapeuta holístico, você pode, então, analisar o conflito trazido pelo teu cliente sob a ótica da psicogenealogia e aplicar as tuas técnicas. Se você é professor e você quer entender o que é aquela criança que não consegue prestar atenção na aula, qual é o conflito interior dela, você vai fazer o genossociograma dessa criança para compreender essa dinâmica relacional. Se você é um dono de empresa e você quer ver com os líderes da tua empresa o que acontece, para que você atraiu essas pessoas e para que elas se aproximaram, o que uma precisa aprender com a outra, porque estamos constantemente ensinando e aprendendo, você pode aplicar o genossociograma para compreender essa dinâmica interrelacional. Então é isso. A emoção programa e a emoção também desprograma. Quando a pessoa vem e faz a formação, nós também aportamos para ela técnicas, né, terapêuticas, para que ela possa aplicar o genossociograma, mas também ela possa acompanhar o seu cliente
na tomada de consciência, fazendo as suas compreensões, alertando a pessoa, alertando o cliente de que ela provavelmente vai entrar num período de vagotonia, provavelmente ela vai ter algum sintoma físico pós-consulta, dependendo de como ela acessa essa informação, mas com toda certeza, as pessoas que passam por uma caminhada de autoconhecimento sempre transcendem em termos de energia vital, né, ao que o professor Lauro Alonso chama de tônus vital, aumentando o teu tônus vital, entendendo para que você veio, citando então, parafraseando o Dr. Viktor Franklin, pai da logosofia, ele diz o seguinte: quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Então, quando você compreende para que você veio, você enfrenta uma determinada situação porque ela está dando um sentido para a tua vida, né? Então, nós trabalhamos muito a demonstração do sentido e vamos além, nós demonstramos o propósito dessa dor, tá bom? Então, esse vídeo foi para trazer um pouco de informação para você em relação a atendimento e um pouco do que a gente trabalha na formação, agregando conhecimentos técnicos, terapêuticos, aportes de atendimento, e tudo isso vai então formando esse terapeuta, capacitando a trabalhar com muita propriedade com psicogenealogia evolutiva. Tá bom, queridos? Um grande beijo para você e uma ótima semana.